Ora, muito bem, estamos de volta aqui ao nosso Conversa de Barrica Cheia. Eu sou Pedro Ramos, sommelier e educador de vinhos, e ao meu lado tem ninguém mais que... A Maria João de Almeida, que é especialista de vinhos do Lidl. Muito bem. Olha, continuamos em festa dos Santos Populares e dessa vez agora vamos lá para o norte. No São João é tradição, por exemplo, tu passares na rua e estarem todos com martelinhos para dar na cabeça uns dos outros. É muito engraçado, andam sempre a brincar uns com os outros. Antigamente as senhoras também andavam com uns raminhos na cara dos homens, que era no fundo uma forma de chamar a atenção. E enfim, há muitas tradições engraçadas no São João que também são... e os balões de ar quente também, que voam pelo céu do Porto e que também é uma excelente tradição. Ok. A gente está falando então também, norte, estamos na região dos vinhos verdes. Sem dúvida, também, exato. Estamos aqui, vamos hoje falar de várias regiões, vamos falar da região dos vinhos verdes, vamos falar do Dão, vamos falar do Douro, vamos falar de Trás-os-Montes, não é? Temos muitas regiões a norte do país que são muito interessantes a nível de vinhos. No episódio passado falámos também sobre as regiões mais a sul e desta vez vamos focar as regiões a norte. Nós não vamos beber agora nenhum vinho verde, mas podemos começar por esta região que é tão controversa por causa do nome, não é? Exato. Primeiro aqui, um brinde a todos vocês. Um brinde a você, MJ. Exato. Mas olha, região dos vinhos verdes. Eu cismo sempre, no restaurante tem muita gente que pergunta, olha, eu quero beber um vinho verde. E aí eu cismo dizer, olha, é a região do vinho verde, porque de lá vem brancos, tintos, rosés, espumantes, todo tipo de vinho. Mas vamos lá desmistificar isso. Por que a região é chamada de vinho verde? Tipo, Prajá é uma das regiões que tem o mais alto índice de chuva. Sem dúvida. Então, temos uma vasta plantação onde tudo é verde, muita influência marítima e também, antigamente, as vinhas eram plantadas de uma forma diferente, não eram? Há várias explicações, como tu disseste. A região, exatamente por ser muito úmida, é muito verdejante, não é? É muito exuberante a nível de vegetação. Portanto, também era uma boa razão para se chamar vinhos verdes. Por outro lado, também é uma região que antigamente produzia vinhos menos estruturados. Hoje em dia, como sabes, há vinhos mais jovens e vinhos mais complexos e até que se guardam em garrafeira. Mas, na verdade, tudo começou por ser uma região de vinhos muito descontraídos, muito jovens, que tinham que se beber rapidamente. Portanto, eram jovens, refrescantes e por isso também esta juventude traz anos verdes, percebes? Pronto. Por outro lado, também tem a própria história da região, que é isso que tu falavas, não é? A condução dos vinhos na região dos vinhos verdes era enlatada ou ramada, e então como é que tudo se passava? Os vinhos, a latada era assim uns arames que se armavam e onde se colocavam... Elas cresciam para o alto. Exatamente, as vinhas, e elas cresciam por ali afora. E o que é que acontecia? Quando o sol batia na vinha, as que estavam debaixo não recebiam de uma forma homogénea os raios de sol e por isso ficavam verdes. O que é que acontecia? Muitas vezes o agricultor que plantava a sua horta debaixo dessas ramadas tinha que apanhar os seus alimentos e também apanhava as uvas a verde, porque tinha que se alimentar e, portanto, era uma tradição apanhar ainda a uva em verde. Exato, e tradicionalmente com isso, da uva não ter sido maturada homogeneamente, vamos ter menos álcool. Então ali os vinhos costumavam ser por volta dos 7, 10 graus de álcool e costumava-se também até adicionar ali um leve gás para aumentar aquela frescura, contrabalançar ali a acidez. Às vezes para esconder alguns defeitos. Também. Também. O que é interessante nisto tudo é que, tal como em todas as regiões vitivinícolas em Portugal, a região dos vinhos verdes também teve uma grande revolução
que fez com que os vinhos se tornassem, a nível de qualidade, muito melhores. Portanto, essas vinhas começaram a ser plantadas de uma forma completamente diferente, em cordão, em que em linha, lá está, né? em linha, em que as pessoas já sabiam que podiam apanhar a uva quando ela já estava madura, de uma forma completamente diferente do que se fazia no passado, até porque havia outras condições de vinho, o enforcado também, que era ao alto e que também as uvas ficavam verdes por baixo, portanto, não era a melhor condição de vinha. E, portanto, a questão dos vinhos chamarem verde é essa, e pronto, e não há outra explicação mais. Exato, não, costuma-se dizer que são feitos para serem bebidos jovens, não são para a guarda, mas hoje em dia existem diversos produtores com boa tecnologia, com bons conhecimentos, que pode-se fazer um vinho ali que você pode beber mais de 10 anos. Não, né? Exato, houve grandes enólogos que vieram revolucionar ali a região e que permitiram começar a produzir-se vinhos bem mais estruturados, bem mais complexos, lá está, com a casta rainha, e não só, com a casta rainha que é alvarinho, também com loureiro, com trajadura, com avesso, tantas castas. Espadeiro. E tem o vinho verde tinto, o vinhão. Exato, né? E o Aquele vinhão. que colore o seu dente de tão escuro que é. O famoso vinhão tintureira, não é? Tintureira. Uva tintureira. Por falar nisso, uva tintureira é quando a uva, além da polpa, além da casca, tem também a polpa o sumo é inteiramente preto. Né? Exato. Então eu passo numa camisa branca, tá ali, ó, Estragou. marcada pelo resto da vida. Então, também, como é que bebe numas tradicionais taças de cerâmica brancas? As chamadas malgas. As malgas, né? As malgas. Aí Isso era muito tradicional, as pessoas beberem pela malga. E esse vinho era também muito áspero, era muito rijo e com o tempo, com a vinificação certa, começou a ser feito de uma forma completamente diferente e a conquistar cada vez mais apreciadores. Eu confesso-te que, embora seja uma casta que hoje em dia é trabalhada muitíssimo bem e por grandes enólogos que fazem já vinhões muito interessantes, eu gosto mesmo. Para mim o vinhão é aquele vinho que eu bebo quando vou comer uma comida muito tradicional e, por exemplo, na região dos vinhos verdes temos a famosa lampreia, que é um prato super tradicional que ou se ama ou se odeia, mas eu adoro e ainda com vinhão é melhor ainda, puxa ali ao palato. Exato. A lampreia é um peixinho esguio, né? E aí utiliza o sangue dele, então você faz ali aquele prato que aí vai ter... aquilo é uma cobra, que nem toda... Aquilo tem muito feio, tem uma boca muito feia, mas é deliciosa no prato. Eu costumo dizer, não me mostrem a lampreia, mostrem-me só no prato. Quero ver pronto. Mas então, como leva muito sangue, o sangue tem esse toque de ferro, vai dar o metálico, mas o vinhão ele tem tanta estrutura que combina muito bem, um prato bastante robusto. Mas olha, depois da região do vinho verde, ela vai ter aqui uma serra que vai dividir para a região do Douro. Exato. E essa uva, vinhão, no Douro, chama-se de Sousão. É verdade. E o perfil é completamente diferente. Enquanto que no vinhão, por exemplo, na região dos vinhos verdes, ela é uma casta mais áspera, isto falando de uma forma mais no seu geral, tradicional e rústico. No Sousão, no Douro, ela é uma casta mais quente, recebe aquele calor mais interior do Douro. Inclusive, o Sousão no Douro é uma das castas responsáveis por dar estrutura ao vinho do Porto. Tamanho e força que ela tem. É uma das castas que realmente dá aquela cor e é tão bonita aos vinhos, não é? Exato. E a par, por exemplo, com a Alicante Boucher, que é uma casta francesa que também veio... Também tintureira. Também tintureiras, aliás, são as duas únicas castas tintureiras do país, portanto é realmente especial, sendo como é francesa e adaptou-se muito bem em Portugal, e há produtores que já dizem que ela é portuguesa, já não é francesa. Exato. Mas a vinhão realmente, vinhão / Sousão, é a nossa grande casta tintureira. É verdade. Gosto imenso. No Douro temos também outras castas fantásticas e, obviamente, o Douro ali destaca-se não só por produzir vinhos de mesa, antes disso produziu sempre o vinho do Porto. Estamos a falar de um território que é património da humanidade, que é um território fantástico e, portanto,
acho que é muito bonito. Quem viaja para perceber um bocadinho mais de vinho, é uma região obrigatória de visitar. Eu acho que é uma zona fabulosa, a vinha bastante íngreme, né, do vale. Eu acho que foi algo que parece que, às vezes, olhando, parece que foi desenhado a lápis, né? Não, completamente. Foi trabalhada pela mão do homem, sabes que no passado eram montanhas e não era assim, e ela foi trabalhada pela mão do homem. Isso se chama uma agricultura heroica. Heroica. Não é? O Douro, ele é patrimônio da humanidade da Unesco desde o início dos anos 2000, e isso não pela sua beleza, obviamente pela beleza sim, mas especialmente pela mão de obra de homens e mulheres que construíram esses socalcos, patamares e terraços para poder ter vinho. E também, por tradição, é tido que Portugal é um país de blends e misturas, porque você tem o vinho do lote. Aquilo lá você plantava entre 20 a 30 castas diferentes e fazia-se o lote para ter estrutura, para ser depois fortificado, enfim. Então, hoje em dia, quando você pega um vinho, vinhas velhas, muitas vezes me perguntam no restaurante, que casta que é? Eu falei, olha, são 30 castas aqui no mínimo, ficar mencionando todas as 30 é um pouco difícil, né? Não, mas é uma região muito interessante, porque lá está, tem muitas castas autóctones e realmente cada uma contribui para que o vinho seja especial, não é? Uma dá estrutura, outra dá aroma, outra dá acidez, não é? E as vinhas velhas fazem realmente já vem com a estrutura na uva, não é? Porque uma vinha velha, quanto mais velha, dá menos uva. Exato. E, portanto, toda a concentração fica ali e vai, obviamente, fazer com que a vinha velha, o lote, ela acaba se conectando e falando com um só, né? Por mais que estão umas uvas ali diferentes, não sei o quê, elas se comunicam, são anos ali todas juntinhas, se comportam ali como um bloco. Indo um pouquinho mais para cima do Douro, temos Trás-os-Montes. Exato. Que também tem ótimos vinhos, sejam brancos e tintos, com estrutura, com frescor, com acidez. Sou muito fã também de vinhos de Trás-os-Montes. Ali é uma continuação, sempre a subir, não é? Sempre a subir. É uma continuação do Douro. E sem dúvida também podemos encontrar hoje excelentes vinhos de mesa, não é? Desde tintos, brancos e até alguns rosés. Muitos vinhos biológicos, é a região atualmente em Portugal com melhores condições para produzir vinhos biológicos, exatamente pela sua altitude, pelo arejamento que existe entre as vinhas. É realmente uma região ainda com muito para dar, mas já começam a aparecer vinhos fantásticos com uma estrutura e com uma complexidade completamente diferente do que acontecia no passado. E também com castas que também encontramos no Douro, não é? Por isso é que eu digo que é uma extensão do Douro. Vinhas também, tradicional, também bastante vinha velha. Há quem diga assim, lá em Trás-os-Montes é fácil fazer vinho justamente porque não tem umidade, é difícil ter doenças. E sim, agora, fácil fazer vinho só para quem fala, porque realmente quem faz sabe que dá um trabalho ali. Não, e é um frio ali, o Trás-os-Montes é lindo, mas passas ali um frio na época de vindima, mas vale a pena, Mas olha, então, já pincelamos aqui as regiões do norte do país. Vamos, então, voltar para a festa? Vamos voltar a falar de São João? Vamos, sim, senhora. Bem, então, tu alguma vez já foste lá levar uma martelada na cabeça? Olha, eu fui. Quando eu vim para cá, em 2014, eu me mudei eu me casei e me mudei. Então, eu vim para cá em lua de mel. Quando eu estava em lua de mel, a gente passou o São João lá no norte e vimos os balões a subir e tudo mais, também participamos ali daquela festa ali da rua, então é algo que eu tenho marcado, que já foi, fui na minha lua de mel, né? Então, claro, não, é uma coisa que não se esquece. Não se esquece. Ainda por cima, no norte, costuma-se dizer que as pessoas são mais soltas, são mais alegres, enfim, eu como sou lisboeta, não posso dizer isso, porque acho que hoje em dia cada vez mais o povo português está mais aberto, mas na verdade há uma alegria contagiante lá em cima e acho que é uma festa muito bonita, onde também toda a gente se diverte, eles também vão para a rua, também comem bifanas, também comem sardinhas, é realmente uma festa que se estende com alegria
por toda aquela região, não é? Exato, É muito, exato. muito E mais também enchidos também é muito costume. Também. Então, vamos falar aqui então de harmonizações. Então, se a gente, por exemplo, falou já da lampreia, que eu falei que tem sangue, agora vamos falar de enchidos. Uma morcela de arroz, por exemplo, com o que você colocaria ela? Branco, com tinto? Olha, eu cada vez mais coloco enchidos e queijos, não é só enchidos, queijos também com brancos, Uhum. porque são produtos com bastante untuosidade, tem muita gordura e, portanto, isso é muito untuoso para o paladar e nada como um banho de acidez ou de alguma frescura para poder limpar, né, o palato. Exatamente, percebes? Para não enjoar, para a próxima garfada a gente ter o palato limpo para continuar. O tinto só se for mais leve e servido a uma temperatura mais fresca. Exato, leve mais fresquinho, né? Então pode também, às vezes você está com um frappé com gelo, não tenha vergonha de, epa, tinto também leva ali um frescor, porque às vezes quando ele está numa temperatura um pouquinho mais alta, às vezes a gente está falando de verão, pode estar ali o vinho com uma temperatura um pouco mais alta, o álcool fica mais evidente. Se a gente dá uma refrescada, vamos colocar ele ali numa temperatura de 12, 13 graus, ele vai ficar mais redondinho, vai ficar muito mais assim refrescante. Você está ali na rua, está na festa, assim fica uma melhor forma de degustar um tinto on the go, digamos assim, né? Exatamente. E também lá, olha, eles divertem-se imenso também a fazer quadras, é como em Lisboa. Há sempre imensas quadras que eles vão dizendo e nós hoje também temos uma quadra. Pois é, eu já ouvi falar desse negócio de quadra. Quadra, para mim, é um quarteirão. Eu não sei o que é uma quadra. Você pode me explicar aí essa tradição aí que... Olha, as quadras não são mais do que versos que vão rimando e que vão, enfim, geralmente é sobre amor, mas também pode ser sobre a festa, sobre a amizade. No fundo, são quadras que homenageiam a época, não é? Acabam por... Continuamos na alegria, na partilha. Sempre. Exato. Então... Olha, mas eu falei-te sobre a quadra, porque eu fiz uma quadra. Ok, Aliás, vamos lá. Atenção, eu não fiz uma quadra, eu não tenho jeito nenhum, e então pedi ajuda à minha mãe, que tem imenso jeito, e então andávamos as duas a rimar, a ver como é que podíamos fazer aqui uma quadrazinha, e assim mostro-te logo o que é a quadra. Perguntaste o que era a quadra, e olha, nem bem a propósito. É um pequeno poema, é uma... Isto é mais uma brincadeira, é um poema a brincar. Uma brincadeira de rima. Uma brincadeira que rima, e eu misturei várias coisas nesta rima, e vou-te passar a ler. Vamos lá. Vou pôr os óculos. Por favor. Para te ler com ar erudito, exato, ok? Exato. Vamos embora. Então, para a festa ser verdadeira, como quer o São João, é ter sempre à minha beira um belo copo de vinho e um balão. São João, meu santinho, faz a festa acontecer. Do Lidl virá o vinho, que é tudo o que eu quero ter. Excelente. Ainda vou dizer mais um. Só no Lidl há bom vinho, para a boca se molhar. Anda lá, ó São João, nossa festa a abençoar. Tchim, tchim. Pô, saúde. Grande rima, gostei. Pronto, são estas quadras que são uma brincadeira e que se vão fazendo, seja por um namorico, seja por uma amizade, seja por simplesmente dizer que se está a festejar o São João. E isto também existe muito em Lisboa. E as coisas só variam de tradições, não é? Enquanto que, por exemplo, em Lisboa é o Santo António casamenteiro e há casamentos e há aquela coisa toda. No São João é os martelinhos, é a questão do raminho na cara dos senhores, é os balões quentes, enfim, cada terra tem a sua tradição. Agora, eu soube que no Brasil, em junho, Exato. Você tem as festas juninas. Que interessante. Né? Às vezes o pessoal até estica e vai para julho e faz as festas julinas, né? Então, não ligam tanto ao Santo António, é mais ao São João. É mais a São João. Especialmente no norte do Brasil, muito mais ligado com forró, mas também com muita comida, muita farra, muita festa, saltar a fogueira. E também são noites e noites que o pessoal festeja também com muita alegria. E o que é que se come por lá? Ui!
Come-se comida, que a gente fala comida de feira, então, tipo, milho, muito... você tem porque lá no Brasil, essa época é o inverno, então Sim. você tem o vinho quente, o chamado quentão. Você faz uma panela Isso é e como coloca... na Alemanha, como na Alemanha. França tem o vin chaud, o vinho quente. Sim. Então, você deita lá, você coloca canela, anis, você tempera, bebe quente para esquentar o corpo, para esquentar a alma, continuar a dançar e tal, enfim. Tudo farra, tudo festa. Engraçado. Pois, os brasileiros agora estão muito cá em Portugal e eu já vi muita gente, muitos brasileiros, a festejar tanto o Santo António como o São João. As festas juninas. Eles são muito, muito festivaleiros, não é? São todos colocam... Não é só o carnaval. Não é só o carnaval. Tem parte, especialmente no norte do Brasil, que a festa junina é maior do que o carnaval, do que qualquer outra celebração. Vem gente de todo lado. Mais no norte do que no sul. Mais no norte do que no sul. Lá está, as terras do norte. Norte de Portugal, norte do Brasil. Parece que são mais todo mundo ali conectado. Muito bem, muito bem. Pois é. Muito bem. Festas à parte. Vamos para o nosso carrinho de compras? Vamos já. Estou cheio de pressa. Cá estão elas. Exato. Queres começar ou queres que eu comece? Claro. Olha, então, vamos aqui, Portal do Minho, esse aqui, região dos vinhos verdes, feito da casta Loureiro. A segunda casta mais plantada na região. Primeira, Alvarinho, segunda, Loureiro. Bastante refrescante, a Loureiro ela puxa para um pouco mais de floral, temos ali uma flor de laranjeira, flor de limoeiro, bastante acidez refrescante, então um vinho ali fresco, limpo o palato, então vai bem ali com umas comidas assim, especialmente peixe, marisco, algo mais leve que vai acompanhar aqui, encher ali a boca, né, salivar bastante e comer mais e fica nesse ciclo. Tens toda a razão quando dizes comidas leves, mas estes vinhos também servem muitíssimo bem para contrastar e cortar a gordura com a sua acidez. E por isso é que eu escolhi este espírito do Coa para as tais comidas mais fortes dos chouriços e aquelas coisas que tu comes também nas festas de São João e nas festas de Santo António também. Aqui este espírito do Coa é um vinho da sub-região do Douro Superior, como tu sabes, nós quase temos... fronteira com a Espanha, né? O Coa ali. Exatamente, nós temos as sub-regiões do Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior, portanto é aquela que é mais interior, mais seca, mais árida. Este é altitude também. Em altitude também, mais seca, mais agreste. E este é um vinho que é de marca exclusiva do Lidl, que é feita pelo produtor e enólogo Rui Reboredo de Madeira, e tem as castas tradicionais do Douro, Viozinho, Rabigato e Códega do Larinho. São castas muito tradicionais ali da região, têm uma boa estrutura, uma boa acidez, mesmo assim é um vinho simples, é um vinho leve, mas de qualquer das formas esta boa acidez vai ajudar a cortar aqueles pratos pesados que eu te falei e que também funcionam muitíssimo bem por contraste. Neste caso, como tu falaste muitíssimo bem, é por estrutura e aqui eu vou contrastar com comidas mais untuosas e de certeza que vai ficar uma delícia. Eu penso que são muito boas opções para esta época, não achas? Exato, eu acho. Uma curiosidade aqui, a uva Rabigato. Eu gosto muito desse nome, que aí por tradição. Os cachos da Rabigato fazem uma espécie de rabinho na ponta. Então antes era tido como rabo de gato, depois com o tempo juntou-se Rabigato. Né? Então... É muito engraçado porque os nomes às vezes das castas portuguesas são sui generis. Agora estás a falar do rabo do gato, eu estou-me a lembrar do rabo da ovelha. Aí é na região do Alentejo, até porque a folha tem o formato de um rabinho da ovelha. Então todas estes nomes populares que dão acabaram por ficar e por dar o nome às castas, não é? É muito interessante. Não sei de onde surgiu a esgana-cão. Coitado do cão. Exato.
Ou então o borrado das moscas, que lembrasse uma coisa não muito higiênica. Conhecido como a bical, ou borrado das moscas. Não, vamos de bical. A sinonímia. Imagina, monocasta no rótulo. Borrado das moscas. Não, e imagina um estrangeiro a dizer isso, que era o que nós dizíamos. Borrado das moscas. Nossa, isso aí é e depois piada explicar pronta. O que é, que ainda é pior. Pois é. É o nome da uva, senhor. Tá aqui, ó, o vinho que o senhor pediu. Exatamente. Muito bem, acho que ficamos muitíssimo bem servidos e vamos terminar, porque mais uma vez não podemos ficar, é sempre ótimo conversar contigo, Pedro. Pois é, chegamos ao fim de mais uma edição. Sucesso. Sem dúvida, é um prazer, vamos continuar a fazer estes episódios e sempre com uma componente didática e sempre à boleia dos vinhos do Lidl. Com certeza. E olha, você pode conferir o nosso podcast no YouTube ou nas plataformas de podcast, canal do Lidl Portugal. E não esqueçam, tem que dar ali um likezinho, tem que compartilhar, tem que comentar. A gente quer saber o que vocês estão achando aqui do nosso trabalho. Que é para chamar ainda mais gente a perceber de vinho. Maravilha. Muito Saúde bem. A todos vocês. Até breve. Até breve. Até o próximo episódio. Tchau.